Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do SCS Podcast e hoje eu tô aqui novamente da presença do nosso gerente de marketing, Natan, e tenho a honra e a alegria de receber um irmão que eu tenho aí contato, já viramos amigos há uns 2, quase 3 anos, né, André? Que é o André Colares, que é advogado criminalista e fundador da maior comunidade de advogados criminalistas do Brasil, que é o Mind Justo Criminal. Então, André, é um prazer imenso te receber, seja muito bem-vindo. E o prazer é todo meu, cara. É muito bom estar aqui, porque pra quem já conhece o Ronan aqui, da SCS, conhecido, eu comprei na Baixa. Eu comprei quando o Ronan era quebrado, não tava na melhor situação, não. Mas eu visualizei o Ronan ali e falei, cara, esse cara tem futuro. E aqui já vai a primeira sacada do podcast. Quem tem visão, domina o futuro. E é isso, cara. Agora eu tô aqui, sendo convidado. Mérito meu, que tive a visão na hora certa. Tô colhendo os frutos. Teve um vídeo dele na época, que ele falava assim, ó, Einstein vai ser Einstein com ou sem você. Então que seja você o cara que ajuda o Einstein. Você Mas lembra? cara, hoje em dia eu ligo pra ele, pode estar cheio de coisa pra fazer, ele me atende, vice-versa, né? Mas por quê? Eu comprei na Baixa, é igual ação. Eu digo que relacionamento é igual ação. Quem tem inteligência pra identificar as pérolas e comprar no momento certo, cara, este cara cria uma rede de relacionamento cativa. Isso é fundamental para advocacia e para os empreendimentos também. Isso é fato, cara. Tinha uma outra frase, acho que nesse mesmo vídeo aí, que ele falava, como é que é? Se você não for ajudar pelos outros, ajude por egoísmo, né? Ajude cara, por você. isso mesmo, cara. Eu vi aqui o Natan, né? Falei, cara, esse cara é bom. Alguém vai encontrar esse cara que vai fazer coisa legal com ele. Que seja eu. Porque eu gosto do Natan, às vezes eu nem gosto. Às vezes ele não é muito bem apessoado, não é uma pessoa muito vistosa. Mas é um cara que, vai ter futuro e lá na frente eu vou me locupletar de forma lícita com isso. Então, cara, é uma questão, se não for por prazer, cara, que seja por egoísmo, então, por um sentimento não positivo, não adequado. Mas ajude, cara. Esse é um motivo importante pra colaborar, né? Por isso a advocacia é colaborativa. Concordo. Resumindo, sempre tem um propósito, né? Sempre tem, cara. Sempre tem. E a gente fala, tem um propósito externo e tem um propósito interno. O interno costuma ser mais importante. Verdade, cara, verdade. Mas, cara, brincadeiras à parte aqui, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, porque eu visualizei essa caminhada. Eu e o Ronan, a gente se acompanhou num crescimento, cada um na sua vertente, mas que foi um crescimento em paralelo. Ele veio galgando os passos dele no segmento dele e eu os meus nos meus segmentos. Então, lá atrás, isso se reflete muito pelo fundo dos vídeos, né? Você tem ali, às vezes, na sua casinha da quebrada, só um buraquinho, assim, pra gravar alguma coisa. Então, tá aqui, fisicamente, num ambiente legal, bem estruturados, microfone bonito, 3 câmeras captando, com um roteiro pronto, um MacBook de R$1 milhão. Então, cara, simbolicamente, isso é uma coisa muito boa. Tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Legal. Verdade. Você falou sobre essa questão aí de vídeo, né, cara? E eu revi o vídeo que eu gravei quando a gente fundou o Mind Justo Empresarial, né? Que foi ali quando nossa parceria começou e eu senti vergonha. Eu falei, cara, eu não confiaria nesse cara nessa época. Então, você foi realmente um cara visionário ali e eu sou muito grato. Tanto é que a gente continua aí com a amizade até hoje e tem só fortalecido cada vez mais, né? Cara, isso é uma coisa fundamental. Uma coisa que as pessoas que estão num patamar de misericórdia precisam pensar. Às vezes a pessoa está num patamar que dá vergonha para ela e para os outros e ela tem a covardia de não tomar atitudes ousadas. E quando você faz uma análise de risco, você fala, cara, essa pessoa ela já alcançou o subsolo. Ela não tem mais para onde perder. Eu não tenho nada. Cara, isso é maravilhoso, porque se você não tem nada, você pode tudo. Porque o nada você já tem. Quer dizer, o que me impede de gravar esse vídeo que para muitos pode ser ridículo? Nada. Eu já tô aqui no interior, sem muitas perspectivas, sem muito relacionamento, não sei para onde eu vou. Cara, nada eu já tenho. Qualquer coisa que você fizer, ainda que seja ruim, já é alguma coisa. Já é pelo menos uma luz no fim do túnel. Então, cara, essa é uma coisa que eu sempre digo. Quem não tem nada, tem tudo. Porque tem a possibilidade total de tomar qualquer conduta sem avaliar risco. Que é uma coisa que a gente analisa agora, que já tem algumas coisas o tempo inteiro, né? Será que faço isso ou não? Será que vale a pena ou não? A análise de risco é algo que norteia, cara, a advocacia e os empreendimentos. Fato.
Então, cara, não ter nada é muito bom, porque você pode simplesmente se jogar. E isso é maravilhoso, né, cara? Pelo amor de Deus. Perfeito. Sensacional. Vamos voltar um pouco no tempo, André? Vamos falar das raízes? Bora. De onde vamos lá. que André Colares veio? Como é que foi a entrada aí no curso de Direito? Sempre quis ser advogado? Sempre teve essa facilidade de se comunicar, de vender? Como é que foi isso aí? Não, cara. Vamos lá, vou fazer uma introdução aqui que é legal. Cara, a vida me oportunizou aprendizados muito proveitosos na adolescência. Meu pai era servidor público e daí um pequeno momento ali ele decidiu comprar uma pequena loja de calçados. Eu tenho certeza que a loja é menor do que esse ambiente aqui. Era um cubículo mesmo. Mas vender sapato me ensinou muitas coisas. Uma delas foi comunicar. Comunicação, etimologicamente falando, é tornar comum uma ideia. Então, tornar comum alguma informação. E ali foi muito importante, porque eu lidei com um público eclético. Majoritariamente um público de mães, avós e crianças. E eu ali vendendo para essas pessoas, explicando sobre o produto, apresentando o produto. Era o tipo de loja que a gente buscava as pessoas da porta, né? Então, loja de centro, aquele negócio. A pessoa parou na vitrine, você... vem cá, entra pra dar uma olhadinha e tal. Então, aquilo ali foi muito bom pra mim, numa perspectiva pessoal. E mais uma, cara, que é um ambiente que nos dá um panorama de humildade muito grande. Porque vender sapato é uma coisa muito legal, que você ajoelha no chão ali. No meu caso, era com crianças até 12 anos ali. Então, a pessoa bota o pé em cima do seu joelho, e aí você calça a pessoa. Então, tem uma perspectiva simbólica muito forte em torno disso. Então, cara, eu vou te dizer, se fosse para construir um primeiro marco, aquele marco foi fundamental para mim, em termos de desinibição e em termos de construção de personalidade, numa perspectiva pessoal, sabe? Especialmente em relação à humildade, cara. Você tá ali... Muitas vezes pessoas muito mais simples que você, comprando um sapatinho, às vezes de R$15, R$20, R$30. Você tá ali, o dono da loja, filho do dono, no caso, não era lá grande coisa, mas estava ali, ajoelhado, pegando aquele pé muitas vezes sujo de terra, às vezes um pé maltratado, mal cuidado, você tá ali calçando o sapato naquela pessoa. Então aquilo, cara, se fosse colocar um primeiro marco, aquilo foi fundamental para minha vida. No segundo marco, cara, como eu tava ali na loja, o que eu imaginava? Raciocínios de um adolescente, né? Isso é muito curioso. Qual curso eu vou fazer? Eu era um aluno incompetente, um aluno ruim, que passeava bastante ali nas salas da recuperação, tudo isso. Então eu não tinha muita escolha. Eu ia fazer faculdade particular, é óbvio. E daí eu pensava, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou fazer administração, ou eu vou fazer sei lá o quê. Ou daí descobri que existia engenharia de produção, que me disseram que era tipo uma administração melhorada. E me perdoem os administradores, não quero falar mal do curso, tá? Isso é uma coisa desagradável, mas o meu pensamento é jovem ali. Eu pensei, cara, administração é muito paia, eu não vou fazer administração. Claro, hoje em dia eu visualizo com outro panorama a importância dessa graduação e dessa competência, especialmente numa empresa. Mas na época, o meu pensamento juvenil, cara, administração é muito pai. Eu vou fazer engenharia de produção, que pelo menos é uma engenharia. E daí fui, cara. Fui para engenharia de produção, ali durante 4 períodos eu fiz engenharia e paralelamente conduzi alguns negócios, que foi para fazer grana mesmo, vendi roupa. Na verdade, na época eu falava que era um primo meu que trazia dos Estados Unidos. Aquele negócio, nem primo. Que primo dos Estados Unidos? Eu não sei onde é que eu tirava isso, mas era isso, mas não era. Vinha do Paraguai, mas era legítimo, mas vinha do Paraguai, não era primo, não. Comprava de um cara que eu achei no Mercado Livre. Daí comecei a vender roupa. Nessa de vender roupa, um dia, uma menina me falou assim: André, você tem creme Alce? Creme de hidratação de cabelo, né? Você hidrata ali. Eu falei, claro que tem. Tal, nem tinha. Daí trouxe pra ela. Ela falou com outra colega. Quando eu vi, o Alce era um negócio que tava bombando. Daí eu comecei a comprar muito Alce, comecei a vender creme de cabelo. Isso foi o que me deu uma estrutura durante um bom tempo. Vendi bastante creme de cabelo. Vendi Alce, vendi Silicon Mix, vendi Cresce Pelo, vendi vários, que eu não sei pronunciar o nome. Tem um que eu vendia bastante,
para as meninas que tinham dinheiro, chamava Science, não sei a pronúncia adequada, mas era um negócio caro, assim, começava com S, tinha um nome grande. E daí, isso foi uma atividade que eu tomei paralela com a engenharia de produção e que me ajudou muito também na perspectiva das vendas e, mais uma vez, ali tendo essa experiência com o público, agora de uma forma diferente. O meu primeiro contato foi com essa colega. Ela me indicou algumas outras pessoas, mas uma hora a fonte secou. Eu falei, cara, para eu aumentar meu negócio, eu não posso ficar só com um canal de aquisição, que é muito orgânico. O que eu preciso fazer para potencializar as minhas vendas de produto? Postei no Facebook. Mas na época, isso faz bastante tempo, mais de 7 anos, na época, eu não tinha muito essa noção de tráfego pago, nada disso. Eu só postava no Facebook ali, então, pro meu círculo de amigos. Ainda assim, era um orgânico, um boca a boca. Não tinha um perfil direcionado para isso, nem nada. Falei, cara, o que eu vou fazer? Daí, eu tava passando por algum lugar e recebi um panfleto. Eu falei, pronto, eu vou fazer panfleto. E daí, fiz panfleto, fiz 4.000 panfletos com o meu produto principal, que era o Alce. Um valor, se comprasse só o creme era um valor, só o shampoo, só o condicionador era um valor, e se te comprasse os 3, era o kit ali, era um pouco mais barato. E daí, o que eu fazia? Eu ia trabalhar por um caminho e ia jogando no Correio das Casas. Voltava do trabalho por um outro caminho, jogando no Correio das Casas. E quando eu tinha alguma lacuna ali, na época meu colega de empreendimento era um parceiro, o Diogo, nós íamos deixar nas maçanetas dos carros, assim, na avenida. E panfletavam no sinal também na hora do almoço. Mais uma questão de humildade. Muitas vezes eu via ali minhas colegas, meus amigos que tinham mais condição financeira passando no sinal e eu tava ali, entregando. Isso também foi um exercício muito importante para mim. Só que ali, cara, mais uma vez eu tive o poder de apresentar um produto que eu não conhecia, quer dizer, um produto de cabelo para mulher, encontrar um novo canal de aquisição para potencializar a venda daquilo e, mais uma vez, praticar o exercício da humildade, de ali me colocar no sinal e, sabendo que eu não queria aquilo para minha vida, cara, no começo vendia um ou outro, aí teve um dia que eu vendi R$1.000 num dia. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ficar rico. Você já sabia sua margem nessa época? Não sabia de nada, cara. Não sabia nada. Só sabia que eu comprava caro, comprava barato e vendia caro. Essa que era a minha conta. Não fazia conta, assim, de margem, de nada disso. Tinha caixa, nada disso? Nada disso. Eu já pegava ali o dinheiro do dia, já mandava de Diogo que era dele, o meu que era meu, às vezes um ou outro gastava mais do que devia, nem tinha dinheiro para repor o estoque, mas, cara, no negócio ali para cumprir demandas da adolescência. Quer sair, quer comer alguma coisa, quer poder, enfim, viver ali aquele momento. O objetivo principal era aquilo. Mas, querendo ou não, aquilo fez parte da minha formação. Só que, cara, era um trabalho muito desgastante, sendo bem franco, sabe? Você ficar ali no sinal. Cara, eu queria mais. Todos nós queremos mais. Daí teve um dia, o Diogo começou a lavar carro na época. Tinha um lava-jato, a gente abriu um... E eu já tinha um bom carro nessa época aí. Eu tinha um Golf Sportline. Caramba. Que daí, já era novinho, já tinha um carro da hora, assim, pro meu meio, tal. E daí, cara, o Diogo tinha um... Esse foi um outro dia marcante. O Diogo tinha um lava-jato. Tinha um lava-jato, ele montou, lavava os carros, ele sempre foi um cara muito trabalhador, não tinha vergonha. E daí, cara, tava tendo uma festa, a gente viu uma oportunidade de abrir o lava-jato pra ganhar ali. Abrimos o lava-jato na correria e começamos a cobrar 20 conto, foi entrando no carro. E daí, cara, a maioria dos carros simples, e o meu carro tava lá dentro. E entrou um cara com um carro simples, era um... Não vou dizer o carro pra ninguém achar que tem esse carro, eu tô desprezando o carro, né? Daí é pouco... Mas enfim, um carro simples, e o cara me distratou ali. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, o carro que eu tenho é melhor que o carro que esse cara tem. Ele nem sabe disso, porque eu tô aqui trajado inadequadamente, numa situação que eu pareço um cara que é olhador de carro mesmo. E daí, cara, quando aconteceu isso, falei, não quero mais passar por isso, não. Isso é uma coisa que me desanimou, assim, sabe? Pô, ficar sendo tratado mal pelos outros e tal. Isso não é uma coisa legal, não. E daí, cara, eu decidi que eu ia estudar. Falei, cara, quer saber? Eu vou dar um jeito de estudar agora, eu quero melhorar de vida e tal. E entendi que seria através de concurso público. O meu jeito de mudar de vida.
Depois eu descobri que não era. Mas tudo bem. Entendi que seria através do concurso público. E aqui, cara, eu quero fazer uma ponderação. Não importa o que você quer fazer. Dê um primeiro passo. Não importa qual seja o segmento. Só precisa do primeiro passo. Eu sabia que eu queria concurso. Eu tomei aquela decisão e dei o primeiro passo imediatamente após. Eu tinha R$20, fui no centro, comprei uma apostila de policial militar, para o concurso da Polícia Militar. Eu nunca quis ser militar, mas era a apostila que cabia no meu bolso e eu queria começar a estudar. Então, o que eu fiz? Eu cronometrei 1 hora no relógio e comecei a treinar a minha capacidade de ficar sentado 1 hora. Então, todo dia 1 hora, deixava o celular longe, ficava sentado 1 hora em cima do livro. Primeiro dia eu não li nada, segundo dia eu não li nada, terceiro dia eu não li nada. Depois eu já comecei a ler, finalizei aquele livro completo. Com aquele livro eu aprendi algumas coisas, mas o mais importante, eu aprendi a ficar sentado na cadeira 1 hora lendo alguma coisa. Depois eu aumentei para 2, para 3, para 4, para 5. Quando eu vi, eu era um concurseiro profissional. E isso fazendo engenharia ainda. Então, fiz meu primeiro concurso para o TRT da primeira região. Teve um simulado na minha cidade, eu fui o primeiro lugar. Na época, estudei fazendo engenharia, direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, regimento interno, 8.712. Daí eu vi aquilo, fui o primeiro lugar no concurso da minha cidade, errei 4 questões, foi um negócio assim, eu fiquei, nossa, sou diferenciei, passei, agora eu vou virar técnico, né? Vou virar técnico do judiciário, vou ganhar 5.096 por mês, fiquei todo feliz. Cheguei lá, fiz um bom resultado, mas não passei. Mas ali estava o segundo marco gigantesco da minha vida, que foi, meu pai olhou para aquilo e falou, André, você foi bem. Se eu fosse você, eu mudaria para o curso de Direito, porque é melhor para fazer concurso. E então, falei, cara, você já pagou 4 semestres de engenharia de produção? Ele falou, não tem problema, se for por mim, você muda. Seu pai sempre pagou sua faculdade? Não. Ele começou pagando e no final eu já estava pagando já. Então eu comecei meu pai pagando, aí eu ganhei grana durante a faculdade de Direito e terminei a faculdade em outro estado e eu já me bancava e bancava a minha facul. Isso foi uma coisa legal também. Mas ali, cara, foi uma situação sensacional. Mudei de curso, fui pro curso de Direito. E ali foi o segundo marco. Mas, cara, o que eu extraio assim, de toda essa lição para trás? Isso é muito importante. O bom é inimigo do ótimo. Se eu não tivesse numa situação absolutamente desconfortável, degradante, insatisfatória, eu não tomaria aquela decisão drástica, assim, de vou sentar 1 hora todos os dias porque eu preciso sair disso imediatamente. Se o cara não me distrata ali de uma maneira rigorosa, desagradável, eu não tinha tomado aquela conduta. Então, isso é uma premissa muito clara para mim hoje. Por isso nós temos que muitas vezes buscar ambientes de desconforto, porque o bom é inimigo do ótimo. Isso é uma coisa muito forte. Eu acho que é a maior lição que eu tiro desse primeiro período, sabe? Esse desconforto me colocou no curso de Direito no momento posterior e me provocou a estudar. Cara, acho que se fosse dividir a história por etapas, essa primeira fase foi o grande momento de construção do vendedor André. Se ela não existisse, talvez eu não estaria aqui. Então, por mais que tenha sido desagradável e tal, foi fundamental para o que eu faço hoje. E essa segunda fase, que é o curso de Direito, vem a complementar o que eu fiz lá atrás, sabe? Só um parênteses aqui, né? É engraçado, e eu vejo que aconteceu com você, acontece com muita gente. Mesmo você já tendo uma inclinação natural muito forte para essa ideia de vender, de empreender, você foi buscar essa solidez, essa segurança financeira no concurso público. E o que muita gente faz, né? Eu sou bom em outra coisa, eu gosto de fazer outra coisa, mas eu não enxergo capacidade de ganho financeiro naquilo, então eu vou pro concurso público, porque eu sei que pelo menos meu salário vai cair todo mês. Não importa se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, pelo menos eu sei que eu tô garantido ali, né? Então muita gente acaba se iludindo um pouco com essa questão do concurso público e deixando de lado coisas que elas realmente são boas, igual você depois se mostrou como empreendedor e como advogado, né? Sim. 100%, cara. Agora tem uma coisa, isso eu acredito ao concurso público. O concurso te ensina a se disciplinar. Então eu tinha os meus horários de estudo, eu tinha o meu tempo de tomar café, eu tinha
eu tinha o meu horário ali com uma estruturação de quantidade de páginas que eu lia por hora. Tantos blocos por dia. Isso foi fundamental para minha formação intelectual e para minha disciplina. Então, cara, durante muito tempo, eu acordava num horário determinado, todos os dias, às 5h25 da manhã, estudava tantos blocos de 50 minutos, leitura, tantas páginas por hora. Isso me permitiu, por exemplo, o livro do André ali, eu li boa parte dele. Comecei da página 1 e fui lendo até metade do livro. Alguns livros eu li de capa a capa, muitos livros. E isso me ajudou muito na minha formação. E, cara, isso é um ponto que eu queria ponderar aqui, que eu acho muito interessante. Agora, por exemplo, me incomoda a quantidade que eu leio. Não sei se vocês estão passando por isso, mas eu leio menos do que eu gostaria. E daí uma coisa que eu tenho observado na minha vida, cara, é que é muito difícil você manter um equilíbrio, assim, uma paridade em todos os momentos da vida. E daí o meu conceito de equilíbrio acaba sendo conseguir viver nas extremidades numa medida necessária a ponto de criar uma complementação que, cara, no final das contas gera um resultado legal. Então, equilíbrio é viver nas extremidades. Lá atrás, muito vendedor. No momento posterior, muito trancado dentro do quarto e me construindo intelectualmente. Resultado disso, um vendedor com repertório. Entende? Então, isso é uma coisa que é muito importante, que muitas vezes a gente se penitencia. Agora mesmo eu tô lendo pouco, trabalhando muito, daí você, cara, eu devia estar lendo mais, eu devia estar estudando mais. Mas, cara, eu acho que esse conceito e entender isso tira um peso muito grande das costas, uma cobrança muito grande, especialmente gerada pelo mundo digital e por nós mesmos, né? Então isso é uma coisa muito legal. Mas daí, cara, esse momento do concurso foi isso, cara. Foram 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, estudando muito, de forma disciplinada e com uma busca bem determinada. Maiores lições que eu extraí dali. Eu não quis de brincadeira. Quando qualquer um de nós entrar para fazer uma parada, nós temos que entrar para fazer acontecer. E quando eu quis de verdade. Ah, André, mas pode ser que você passe no concurso e não consiga ingressar na carreira. Isso é um problema para quando eu passar no concurso. Até então, o meu objetivo é esse aqui e eu vou buscar. Fui caminhando, comecei a estudar bastante, comecei a bater na trave em concurso de técnico. Bati na trave do INSS e eu falei, cara, eu vou passar. Daí eu fiquei com medo. Porque o bom, eu já tinha entendido lá atrás que o bom era inimigo do ótimo. E se eu estiver ganhando 6 conto com 19 anos, vai estragar a minha vida. Vou começar a prestar concurso de nível superior. Daí comecei a fazer concurso para delegado. Comecei a fazer concurso para delegado e um cursinho para magistratura MP. Logo no 4º período da faculdade. Cara, isso foi fundamental para minha vida. Por quê? Primeiro, eu estava fazendo um cursinho para magistratura e Ministério Público. Ali eu já tinha colega delegado, eu tinha colega advogado. Nenhum estudante em sã consciência ia pagar 5 pau para fazer um curso semestral de magistratura MP. Daí a pessoa pode perguntar, pô, André, você pagou 5 pau para estar lá porque você tinha grana, né? Não, cara, eu tinha um sonho de ter uma CRF. Isso é uma história legal, cara. Eu nunca contei. Eu tinha um sonho... Meus amigos playboy, todo amigo playboy tem uma CRF, né? O pai dá uma CRF, daí o cara mora no condomínio e tem uma CRF. E daí eu tinha um sonho de ter uma CRF também. Daí, cara, quando eu fiz 16 anos, eu me emancipei e comecei a pagar um consórcio de uma CRF. Pagava lá todo mês. Custa o quê? Uns 12, 15 mil? Uns 12 mil uma CRF. Hoje em dia, eu posso ter várias CRF, mas, cara, na época era... Cara, e o consórcio era tipo R$257 por mês, mais ou menos. E eu pagando. Daí, cara, eu queria aquilo e queria de verdade. Daí eu falei, pai, é o seguinte, cara, eu quero fazer esse concurso aqui e tal. Eu não tenho... Quero fazer esse cursinho, acho que vai ser fundamental. É presencial, é na LFG, aqui perto de casa. E eu quero muito fazer, cara. Mas é 5 pau o semestre ali, 5 mil e pouco. Mas eu não tenho essa grana. Eu tenho esse consórcio aqui, você compra ele na minha mão? Meu pai falou, eu compro. Daí meu pai pegou o meu consórcio e pagou o meu cursinho pra mim. E ali, cara, foi um ambiente que me proporcionou várias lições também. Por quê?
Meus colegas já eram advogados, já eram juízes não, já eram delegados, já eram pessoas aprovadas em concurso para juiz, pessoas aprovadas em concurso para promotor, e ali eu me inseri num ambiente de valor, mas num período que eu já estava estudando. E aí tem uma outra coisa que eu aprendi na vida que foi fundamental. Se eu não tivesse o repertório anterior que eu tinha de estudo, aquele ambiente não me receberia. Por isso, não adianta comprar o ingresso pro camarote se você não tá preparado para estar lá dentro. Você corre o risco de ser o bobo do camarote. E não é uma coisa muito legal. Então, sempre, cara, depois de viver isso, o que eu penso? Cara, eu tô desejando isso aqui. Eu tô preparado para ganhar os milhões que eu quero ganhar? Eu tô preparado para me inserir naquele ambiente que eu quero me inserir? Para conviver naquele ambiente mesmo, para conversar ali, para não ficar perdido nas conversas. Então eu cheguei ali, era um cara novinho, com 20 anos, no meio daquele monte de gente, concurseiro e tal. Quando os caras batiam um negócio, eu batia. Daí você começa a conquistar respeito. E foi um ambiente que me gerou muitas oportunidades, cara. Muitas oportunidades. E foi um marco fundamental na minha vida, porque foi aonde eu me preparei intelectualmente para o momento posterior, que foi empreender ainda durante a faculdade e lidando com muitos advogados. O povo até me pergunta, cara, você lidava, ainda sendo estudante, eu fundei o Mindjus ainda sendo estudante, você lidava com um monte de gente ali, juiz, promotor, recebia gente, grandes advogados. Cara, como é que você conseguiu fazer isso? Cara, eu já fazia isso lá no meu cursinho, lá na LFG, presencial, com meus colegas, que eram promotor, que eram juiz, que era isso, que é aquilo. E eu fiz uma formação legal ali. Então, isso foi uma coisa muito importante. E esse momento foi um momento de grandes aprendizados ali. Foi muito legal. Eu acho que a partir desse momento as nossas histórias começaram a ficar bem parecidas, né? Você com uns, acho que 2 anos à frente, mas eu segui um caminho bem parecido com o que você seguiu depois. 100%, cara. 100%. E ali, cara, o que aconteceu? Eu entro nessa fase. Isso é muito legal, cara. Putz, isso é muito legal, porque eu tava ali, já tava indo no 5º período, eu fui pra Bahia, eu queria de verdade, então fui pra Bahia fazer um concurso para delegado, fui habilitado ali na primeira fase e, paralelamente a isso, eu conheci um advogado que eu, cara, acredito muito dos meus sonhos a ele, um advogado chamado Heber Lobato, foi o primeiro cara com o qual eu estagiei. E daí a gente conversando ali, ele falou, cara, você sabe um monte de coisa, né? Cara, acho que você devia experimentar um pouco da prática da advocacia. E ele era um cara que comia bem, era um cara sofisticado, que vestia bem. E daí eu falei, cara, eu topo, mas eu estudo ainda, eu quero ser concursado, quero ser juiz, sabe? Eu quero ser juiz, então eu quero continuar estudando. Ele, não, tudo bem. Depois a gente conversa. O cara sábio. Muitas vezes, quantas vezes eu já não desanimei alguns sonhos de algumas pessoas assim, dando dura, sabe? O cara sabia o quê? Ele viu meu perfil e sabia, cara, o que ia acontecer comigo. Não, começa a ir lá no escritório, vai uma vez por semana. Só uma vez por semana, à tarde. Não vai te atrapalhar nos estudos, você consegue se organizar. No meu primeiro dia, ele falou, André, eu tô indo pra Brasília. Você tem disponibilidade pra ir comigo? Eu, cara, quebrado. Nem conheci Brasília. Falei, óbvio que eu tenho disponibilidade. Cara, passei por uma situação constrangedora. Eu peguei meu terno, dobrei, que nem dobra... que nem dobra roupa mesmo. Camisa. Sabe assim? Ficou toda amassada. Botei na mala. Ai, que vergonha, cara. Botei na mala e partiu Brasília. Era o único terno O único da roupa? terno, cara. O único terno. Daí, vim pra Brasília, cara. E no meu primeiro dia de estágio, eu conheci o TST. Eu despachei memoriais, claro, o advogado despachou eu acompanhando com o ministro do TST. Despachamos com assessor no STJ. Daí, cara, foi a primeira vez que eu tomei vinho. Aqui no Coco Bambu, aqui do centro, aqui, perto do Shopping Brasília ali. Não, do Shopping Brasília mesmo. É. Ali, cara... Muito legal, comi uma rede de pescador e tomei um merlot, não me esqueço. Tomei ali vinho, falei, cara, isso aqui é muito legal.
Não quero fazer concurso público mais, não. Você pensou, se é isso aqui que é advocacia, né? Falei, cara, isso aqui é que é advogar, pelo amor... Cara, foi um dia corrido, assim. Não deu pra almoçar. Falou, André, não tem como almoçar hoje, tem problema? Eu falei, não, cara, claro que não tem problema. Daí, cara, na hora do jantar, cara, foi excepcional, foi incrível. E daí conheci um pessoal legal, assim. Falei, cara, quero ser advogado. Não quero mexer com esse negócio de concurso público mais, não. E daí, cara, foi o que aconteceu. Mas, o que acontece? Ele me permitiu acessar um patamar profissional ali ligado à minha área que eu não conseguia ver. E muitas vezes, cara, nós estamos ali desanimados com a advocacia porque os professores da graduação nos desanimam. Cara, vai fazer concurso. O seu professor, que é a sua referência, te falando para fazer um concurso, não é uma coisa muito agradável, né? E na maioria das faculdades do interior, é isso que acontece. Você tem ali um professor, que é um advogado mediano, às vezes ele dá mais aula do que advoga propriamente, não tem ali muitas posses, não é uma pessoa na qual você se inspira e te recomenda fazer um concurso público. Sua constatação única pode ser, cara, esse cara aqui não representa o que eu quero ser. Ele tá falando para eu fazer concurso que não é o que ele fez. Eu acho que esse é o caminho adequado mesmo. Então, quando você consegue visualizar um novo mundo, a coisa muda. Lição disso, muito objetiva. Aquilo que é visto não pode deixar de ser visto no momento posterior. Cara, não tem como. Já entrou no seu drive, você já experimentou. Depois que você tomou um bom vinho, você não consegue voltar mais pra sangria. Não dá mais. É muito objetivo. Depois que você experimentou uma boa gastronomia, é muito difícil retroceder para um outro patamar. Acho que talvez por isso quem tem muita grana e quebra sofre muito mais do que quem nunca teve. Isso é uma questão que é verdadeira. Você é Einstein, né? A mente que se expande a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho anterior. Exatamente. Um jeito lindo de falar sobre essa experiência. Então, cara, essa que é a ideia. Esse cara me trouxe pra cá, eu falei, cara, quero ser advogado. Daí comecei a procurar meios. Como eu tinha prestado concurso para delegado, eu tinha uma intimidade muito maior com o processo penal, com o direito penal. Fiquei nesse escritório durante um período que foi fundamental para ver como se cobravam honorários, visualizar como é que o cara se comportava, como é que o cara se vestia, uma série de questões. Um cara extremamente importante na minha vida. Fundamental. E daí eu vou para um outro escritório, já com uma estrutura um pouco mais singela, um advogado um pouco mais jovem. E aí eu venho trazendo algumas características que eu aprendi naquele outro escritório. De cobrança, de postura, de vestimenta. A primeira graninha que eu ganhei, fui lá e comprei um terno. E sobre isso, cara, mais uma questão que é muito legal. Eu não tinha muita condição e queria comprar um terno que era um pouco melhor, porque o meu estava inadequado para as minhas pretensões. Eu entendi que aquilo era um cartão de visita. Mais uma vez, quem não tem nada, tem tudo. Eu tinha R$350, fui até uma loja que vendia ternos um pouco melhores, custava 800 conto o terno, fui lá vestir, me vi, gostei. Falei, pronto, esse terno aqui vai ser meu. Falei, querido, olha só, você vai fazer os ajustes e aí eu volto no momento posterior para buscar o terno. Vou fazer o seguinte, como eu vou voltar no momento posterior, eu vou deixar aqui agora R$350 e volto no momento posterior. Quando eu for pegar o terno, eu acerto contigo. Cara, fui lá e me coloquei nessa situação de risco. Eu não tinha o restante do valor. E daí, para me provocar, para provocar o meu pensamento, para provocar as minhas ideias, me coloquei num ambiente de completo risco mesmo. Eu não tenho mais os 350 e ainda tenho uma dívida na loja de um terno que só pode ser meu porque foi feito os ajustes ali. E então, cara, fui lá e honrei o compromisso. Dei meus pulos, licitamente. Ali eu vi que eu me comportava bem com o risco, efetivamente. E aí tem uma frase de Shakespeare, você que fez uma citação, vou fazer outra, que é verdadeira. Em uma das suas obras, Shakespeare diz o seguinte, na boca de um rei, a consciência nos faz covardes, isso em Hamlet. E é uma realidade. Ali eu não conseguia fazer uma leitura de cenário muito positiva dos riscos que eu tava. Hoje em dia, para fazer uma situação como essa, você já tem uma série de... Putz, cara, os caras vão saber que André veio aqui, deu entrada no terno, nunca mais
Pô, isso não é uma história muito boa pra minha reputação, sabe? Hoje em dia a gente tem essas bobagens com reputação, nossa. E a olha gente tem isso. de onde tirar também, né? Tem Exatamente. fonte. Exatamente. Então, cara, isso é uma coisa que foi muito importante ali, nesse momento. E eu trouxe isso pra esse advogado, as coisas foram caminhando nesse escritório. E até uma coisa que é muito legal, cara, nessa fase. Cara, nessa fase, vários advogados que eu via de longe, que eu admirava, naquela época, hoje em dia são meus amigos, tomam junto, dão risada, têm intimidade com os caras. E, cara, a maioria dessas pessoas que viveram comigo naquela época, assim, tiveram a progressão natural dentro daquele cenário. Não ficaram estacionadas, elas progrediram dentro daquele cenário. Quer dizer, o advogado que vai crescendo na cidade, que contrata mais um ou outro advogado para trabalhar junto, que às vezes assume uma posição na OAB dentro daquela cidade, vai tendo aquela progressão natural dentro daquele círculo ali, uma caminhada consistente. Mas não tem uma rajada, assim. E dali, cara, uma outra lição eu tirei. Não é possível fazer algo muito transformador sem tomar um risco muito grande, sem fazer uma virada muito agressiva. Você não vai conseguir construir algo muito distinto, ter um resultado muito distinto, sem tomar uma atitude que é muito ousada. Não tem como fazer. Então, no meu caso, eu fiz um evento, surgiu a oportunidade, eu mudei de cidade. Nessa de mudar de cidade, não tinha como mais a minha progressão pro bem ou pro mal acontecer no mesmo ritmo de uma progressão positiva, ainda que dentro daquela cidade. Foi Rio Preto aí já? Daí eu já fui pra Rio Preto. E onde que surgiu o Mindjus? Que o Mindjus veio antes de Rio Preto. Cara, isso é uma coisa legal também, muito legal. De onde é que veio o Mindjus? Me inscrevi ainda como estudante, na pretensão de ser advogado, no curso de um promotor de justiça que eu não vou dizer o nome. Mas é um cara que é muito punitivista e que eu não gosto muito das posturas. Não conheço ainda, mas em breve vou conhecer, tenho certeza. E daí, cara, eu me inscrevi num curso dele, alguns advogados se inscreveram e surgiu uma conversa um dia, cara, minha inscrição foi indeferida porque eu sou advogado. É só para juiz e promotor. Daí eu vi aquilo, falei, como é que é? É juiz e promotor só? Num curso desse cara aqui, que quer condenar todo mundo a qualquer custo? É. Falei, ah, bonito. Falei, cara, engraçado que não tem um negócio desse da advocacia, né? Pensei. Fiquei insatisfeito. Maravilha. Prosseguindo, um dia, tô saindo do fórum, eu e esse advogado. Cara, que coisa curiosa. Fomos abordados por 2 outros advogados, veteranos, até idosos. Cara, aos berros ali, você tomou meu cliente. Briga de advogado na porta do fórum. Não chegou a ter vias de fato, nada disso, mas tom alto, ânimos à flor da pele. Eu cheguei junto para ser testemunha da situação, para apaziguar. Aquilo também me marcou. E daí, cara, eu fiquei, assim, revoltado. E aqui, cara, tem uma fórmula que é muito forte. E qualquer pessoa que tem isso vai arrumar alguma coisa na vida. Que é a seguinte: insatisfação com atitude. Cara, eu não estava confortável com aquele cenário. Um promotor, de um lado, super punitivista, adestrando outros promotores de juízes e os advogados brigando entre si. A conta não fechava. É óbvio que as classes, elas sempre viveriam em disparidade. Bastava observar aqueles comportamentos individuais. Então eu decidi, eu vou criar alguma coisa só para advogado, então. O critério é esse, só pode participar se for defesa. O resto não pode. Ponto final. E aí começou, cara. Mais uma vez aquilo que eu falei lá atrás. Tem uma decisão, tem uma coisa que está te incomodando? Toma uma decisão imediatamente após. Algo que não te permita retroceder. Então, logo após aquilo ali, eu tomei uma decisão e efetivamente fui buscar a construção daquilo. Dei meu primeiro passo. Primeiro passo que eu fiz, compromissos públicos. Uma coisa que eu faço muito. Quando eu quero tomar uma atitude que eu não posso me acovardar no momento posterior, eu conto isso para as pessoas. Eu até discordo daquele conceito de não conte os seus sonhos, não sei o que, tal. Eu não concordo. Eu vou lá e conto para todo mundo. Cara, é até uma forma de me motivar. Cara, eu já falei com o Ronan, já falei com fulano, já falei com o ciclano. Cara,
E de até diminuir os riscos de fazer cagada, né? Porque às vezes você tem um sonho que tá totalmente fora da realidade ali, algo que é impossível de fazer, ou que é burro, não é inteligente ali do ponto de vista estratégico financeiro fazer, e conversando com alguém mais experiente, você percebe, não, acho que não é a melhor forma de fazer isso aqui. Então, eu também não concordo com essa frase, não. Não concordo, cara. Eu conto os meus sonhos. Quero fazer isso, vou lá e falo, cara, agora mesmo eu tô com um projeto de ousado aqui pra nossa unidade de Brasília. Cara, eu conto isso pra todo mundo. Ali eu colho feedback positivo, colho feedback negativo, opiniões, tem gente que desanima, tem gente que anima. Ali você vai testando também quem é seu amigo, quem não é, quem é invejoso, quem não é. Cara, não é uma inveja de 2 ou 3 que vai me impedir de fazer uma parada. Com todo respeito à maldição que eles hoje vão jogar em mim. Vai bater e vai voltar, não vai ter como, sabe? Ai, tô mandando energias negativas pra André não realizar. Já estão mandando aqui pro mundo. Não vai funcionar, velho. Eu vou fazer de todo jeito. Não existe. Ai, não. E daí, cara, fui lá e já comuniquei com algumas pessoas, inclusive com um promotor, meu amigo. Falei, cara, aconteceu isso, achei super inadequado. Inclusive, eu vou fazer alguma coisa, não sei o que é, mas você vai ver. Que eu vou fazer alguma coisa. Ele, você vai fazer o quê, André? Falei, você vai ver. E daí, cara, fiz. Essa coisa era o mastermind criminal, que no momento posterior virou o Mind Juice criminal. Cara, sobre isso, sobre o começo, minha atitude. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia por onde começar. Minha primeira atitude, portanto, foi comunicar com todo mundo, com o máximo de pessoas. Cara, eu vou criar um negócio que é só pra defesa. Pra fazer um compromisso público. Essa foi minha primeira atitude. Minha segunda atitude, eu falei, cara, eu preciso me conectar com mais advogados. E daí eu tomei uma decisão, tava tendo um curso lá no Mato Grosso do Sul, de um defensor público, que eu me inspiro muito, meu amigo, chamado Rodrigo Estoqueiro. Um cara fenomenal. E um outro cara que é defensor aqui da Ceilândia, que é meu irmão, meu parceiro, chamado Tiago Almeida. Cara, esses caras estavam fazendo um curso lá. Falei com a minha tia e com meu pai que eu queria ir. Meu pai me deu o curso, minha tia me deu a passagem aérea e fui eu. Cheguei lá, cara, sentei na primeira fileira. Louco pelo conhecimento, fiquei ali. E também buscando me conectar com pessoas que pudessem me ajudar a fazer aquilo pela defesa. Quer dizer, eu queria fazer um movimento em torno da defesa. Cara, eu precisava conhecer advogados. Ok, cheguei ali. Sentei na primeira fileira, a coisa foi acontecendo, fui conhecendo gente, aos pouquinhos, de forma orgânica. Mas, cara, eu tava ali na intenção, início eu acredito, cara. Se você quer alguma coisa, você tem que estar preparado para a oportunidade. Uma coisa que eu sempre me perguntava, isso serve para advocacia. Se o maior caso do Brasil hoje em dia cair na minha mão, tem condição de atender? Se o cara quiser contratar agora a minha empresa e pagar um contrato de R$1 milhão, eu tenho condição de atender? Às vezes eu não vou ter condição de estrutura, mas, cara, estrutura eu construo com o meu intelectual. Hoje em dia, se o Bolsonaro me procurar, eu tenho condição de atender ele. Com tranquilidade. Às vezes não diretamente. Hoje em dia, se a maior empresa querendo fazer uma fusão, 2 empresas me procurarem, eu tenho condição de atender com um telefonema. Se hoje a maior briga societária do mundo cair na minha mão, eu tenho condição de atender com um telefonema. Tenho condição de atender. Então, nessa ocasião ali, dizendo isso, eu queria uma oportunidade de me fazer conhecido ali, eu estava preparado. Eu fui pensando naquilo. E a todo momento, enquanto a coisa ia acontecendo, eu pensava, se a palavra chegar pra mim agora, eu diria isso. Se a palavra chegar pra mim, eu diria isso. Se a palavra chegar... Passei o final de semana, assim, e a palavra chegou, cara. No domingo, no final de tudo, tava ali uma imagem de Dom Quixote. A palavra, o defensor público se embarga em choro e diz assim pra mim, que tava na primeira fileira, André, levanta e finaliza o curso pra mim. Daí eu levantei e comecei a falar. Fiz um gancho com o que tava na tela, que era a imagem ali de Sancho Panza, e comecei a falar. Daí, todos os alunos ali me conheceram. E ali estavam a partir daquele momento ali eu conheci o próprio defensor de forma mais intimista, mas ali na plateia estava o João Ricardo, que é um advogado conhecido hoje em dia. Estava ali, salvo o melhor juízo, o Thiago Bunin, que hoje em dia é meu irmão. Estava ali naquela ocasião, acho que o Marlon Ricardo, que é um advogado do Mato Grosso do Sul, e muitos outros advogados. Ali eu construí os relacionamentos iniciais que me permitiram começar o Mind Juice. Logo que eu cheguei de lá, falei, pessoal, tô querendo montar um negócio assim, assim, assim.
queria fomentar a palavra da defesa, queria fomentar os advogados a estudarem, porque eu vejo que muitas das críticas aos advogados são em relação ao preparo técnico, que os advogados não estudam, que os advogados isso, aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu queria incentivar. E daí, André, como é que vai funcionar? Olha só, cara, como é um negócio em busca da defesa, só participa quem quer. Então, vai rolar toda segunda-feira, 5h50 da manhã. Cara, o advogado tem duas opções nesse aspecto. Ou ele dorme um pouco menos e está ali conosco para estudar, para buscar. Ou então, cara, ele dorme, fica lá dormindo lá. Esse cara a gente não quer com a gente, não. E daí, cara, por mais de um ano, até encontrei o Alexandre Moraes da Rosa, que é um juiz famoso, tá? Um autor, semana passada. Ele bateu o olho em mim e falou, cara, esse cara aqui é muito doido. Esse cara acordou Deus e o mundo 5h50 da manhã. Tá doido, cara. Eu vou dormir às 3 horas da manhã. Não tem condição nenhuma de acordar. Eu cheguei a participar de uma. Só precisei de uma também. Então, foi isso, cara. Daí foi assim que aconteceu. Cara, lições disso. Uma primeira. Quando quiser a parada, não tem que ficar caçando obstáculo. Tem que caçar. Tem que procurar maneiras de executar. O que eu preciso para realizar isso? Cara, o que eu preciso é me conectar com pessoas da área e vou fazer um compromisso público para me amarrar. Ponto. E daí, cara, foi o que eu fiz. Ali começou o Mind Juice, com uma reunião. A primeira foi do Marlon Ricardo, grande advogado, um dos maiores do Mato Grosso do Sul. Daí, um outro convidado, chamei o Rodrigo. E daí, tudo isso para chegar em Rio Preto. O que aconteceu? Com a minha postura ali e com essa minha decisão inicial de construir o Mind Juice, alguns advogados foram aderindo e o Thiago Almeida falou, André, tô fazendo uns cursos aí. Eu falei, cara, faço aqui na minha cidade. Daí ele, cara, vamos fazer. Daí, cara, eu organizei tudo. Não, vamos fazer. E eu organizei, fui pra cima de vender, tal. Foi uma dificuldade para vender o negócio. Peguei cartaz, falei com a diretora da minha faculdade, preguei cartaz na faculdade, tentei na internet. Cara, vendi alguns, graças a Deus, pagou os custos e eles foram pra lá. Nessa, alguns advogados foram. O que eu fiz? Estrategicamente, o evento estava pago. Se ficasse vazio, ia ser um fracasso. Daí eu fui mapeando alguns advogados que estavam querendo ir, estrategicamente falando, conversando. Quando o cara me dava uma brecha, eu falava, cara, eu quero ser aqui, velho. Vem, velho. Por minha conta mesmo, vem. Só quero sua presença aqui. E nisso eu fui preenchendo. Convidando um outro. Nisso lá tava um advogado que viu ali que eu tinha essa capacidade de engajar pessoas. O evento foi um sucesso, cara. Fizemos um baita de um negócio muito legal. Não deu grana. O Thiago até me compreendeu no momento posterior, porque querendo ou não, eu fiz um compromisso com ele que a gente ia, tipo, lançar um curso e, pô, tinha que ter um retorno pro cara, né? O cara foi lá, ficou 2 dias, pô. E daí, não deu grana, mas foi muito legal mesmo. E daí, um advogado que tava lá viu isso, falou, cara, esse negócio que você faz aí, do Mind Juice, etc e tal, é um negócio legal. Cara, você queria saber como é que funciona, etc e tal. Daí, cara, fui construindo um pavimento, um caminho, e eu fui para Rio Preto, finalizei minha faculdade ali, e ali as coisas já começaram a engatar de uma maneira diferente. Na verdade, pós-evento e antes de Rio Preto, que a coisa deu uma acelerada, assim, sabe? E aí, cara, a coisa foi acontecendo. Foi basicamente assim, uma conexão gerada a partir de uma atitude ousada. Foi basicamente assim surgiu o Rio Preto. E daí, cara, não tinha análise que eu fiz. Isso foi uma coisa muito interessante. O principal criminalista da minha cidade representa o que eu quero ser no futuro? Não. Então não vou ficar aqui. A análise foi muito essa. Então se eu sair daqui, cara, o máximo que pode acontecer é eu, cara, extrapolar esse patamar aqui, que é um patamar legal, mas não me agrada. Análise muito objetiva. Muito objetiva, muito objetiva. Daí, cara, juntei umas malinhas, botei dentro do carro e parti pra lá, velho, com uma mão na frente e outra atrás, assim. E aí a coisa foi acontecendo. Foi basicamente isso, cara. Sensacional. Colares, um ensinamento que eu tiro desde quando você começou a contar a história até aqui é adaptabilidade e tomada de decisões. Pensando na tomada de decisões,
você conseguiria intitular pra gente um passo a passo do que você avalia na hora de tomar essas decisões? O que você olha, o que você pensa, o que você... Quais perspectivas? Porque, por exemplo, essa situação, né? Que você colocou as malas dentro do carro e foi pra lá com a mão na frente e outra atrás. Poucas pessoas têm a coragem de fazer isso, né? Mas alguma coisa você avaliou antes de fazer isso. Cara, vamos lá. Hoje em dia a internet, especialmente os conteúdos do Instagram, acabam nos proporcionando muitas frases bonitas. Mas nesse momento inicial é feeling e colher os aconselhamentos que estão disponíveis naquele momento, que podem não ser os mais adequados. Sim. Então hoje em dia, muitas vezes para a empresa a gente faz uma análise de risco, disso, daquilo, contrata consultoria, mas naquele momento foi uma análise muito objetiva. Não tinha muita coisa a perder. O feeling me direcionava para aquele caminho e o ingrediente especial, que é o deflagrador disso tudo. Coragem. Ponto. Essa frase agora tá popular, que diz que a coragem é a primeira das qualidades e a que garante todas as demais. É Churchill. Então, tá bem popular isso agora, se dizer essa frase, e é uma realidade, cara. Não adianta nada. Fiz uma análise de risco e o risco tá ponderado. Dá para avançar. No final das contas, é a coragem. E nesse aspecto eu fui destemido, cara. Eu acho que foi a coragem que me norteou. Feeling e coragem são os responsáveis por essas decisões. Sem dúvida nenhuma, cara. Não teve uma análise muito robusta, não. Sendo bem franco. Porque eu creio que as pessoas hoje em dia, elas analisam muito. Às vezes, algumas decisões não tem o que analisar, às vezes é só fazer. Só fazer, cara. Se joga, vai lá e age. Tem poder quem age, né? Diria Paulo Vieira. Agora tem uma parada, cara, que essa é muito interessante e me norteou em outros momentos. Nesse momento concurseiro, eu li os livros, um livro, para ser mais exato, do Samer Age, que até esteve aqui com vocês. O Samer escreve um livro chamado Paixão pela Vitória. Ali ele conta a história dele e, ao final, ele escreve algumas crônicas. Escreve muito bem. Esse livro tem que ser atualizado, inclusive, né? Agora, porque aconteceu muita coisa depois. Aconteceu muita coisa depois. Atualizada e revisada. Cara, eu li esse livro e, cara, quando você tá passando por esse momento, você fica muito frágil, sabe? Emocionalmente frágil. E o Samer, ele tem uma escrita muito legal. Mas fato é, eu li esse livro, Paixão pela Vitória, do Samer Age, e em um momento, em uma crônica, ele diz uma frase muito forte, que eu acho que ele nem tem muita dimensão das frases que ele escreve em alguns momentos. E a frase dizia o seguinte: esteja onde estiver, faça a diferença ou faça as malas. E a partir desse primeiro momento, que a decisão foi um pouco mais feeling e coragem, nesse segundo momento, ou nos próximos que vieram, o critério foi esse. Eu tô fazendo a diferença nesse lugar? Tô. Fico. Não estou. Faço as malas. Esse tem sido o critério nos últimos tempos. Quando eu tive que tomar essa decisão, o que eu pensei foi o seguinte: na pior das hipóteses, o que pode acontecer? E aí, o que podia acontecer na pior das hipóteses era eu voltar pra Ubá, morar com a minha mãe na casa dela de novo. Então, eu falei, cara, eu já tô aqui, né? Então, quando você tem algo a perder, realmente é mais difícil. Mas quando você não tem nada, é aquilo que você falou nisso, né? Cara, e nesse momento que a gente vive, cara, a gente não pode se acovardar. Não pode ser burro também, mas também não pode se acovardar, porque às vezes a gente vem numa curva de crescimento ascendente, e aí você se encontra num platô, e a partir desse patamar, um pouco daquela... Nós precisamos resgatar o nosso eu inicial. Esses dias um advogado me ligou e falou: André, não sei o que tá acontecendo, cara. Os clientes sumiram. Falei, cara, o que você tá fazendo? Tá indo no presídio? Ah, cara, ultimamente tô com preguiça de ir no presídio e tal. Cara, e isso aqui? Ah, cara, tem cliente que enche muito o saco, mensagem, não tô respondendo muito bem não, coloquei lá pra secretária responder e tal. Falei, cara, vou te dar um conselho aqui. O que te levou até o patamar que você alcançou inicialmente? Foi isso. Eu disse pra ele, vou te dizer uma coisa, volte para a origem. Volte pro arroz e feijão. A parmegiana mata a fome, o estrogonofe é bem gostoso, mas, cara, volte pros fundamentos, volte pro essencial.
Passado um mês ele me liga de novo. André, os clientes voltaram, teve um que até pagou à vista aqui, cara, tá tudo tranquilo. O cara tava querendo virar juiz, cara, por conta dessa baixa. Só precisava resgatar um pouco do eu inicial. E, cara, isso é uma coisa muito real também. A gente não pode se encastelar. Sabe? Ah, não, agora eu não erro, agora eu sou gostoso, agora eu alcancei grandes resultados. Não, agora aquilo ali eu não faço mais não. Aquilo ali tá delegado 100%, eu nunca mais olho. Na minha visão, no meu estágio de vida, nesse momento, eu acho que isso é um equívoco, cara. Esquecer das origens, o que te trouxe para aquele momento. Isso é uma coisa muito real. Eu percebo que a sensação que eu tenho que, analisando o que a gente tem vivido como país e até como mundo, que a gente tem passado uma crise de liderança, né? E quando a gente fala liderança, a gente pode pensar um cara que está no poder, mas na verdade a gente tem liderança na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E uma das questões da liderança é exatamente tomar decisões difíceis. É chamar a situação para si, bater no peito e falar, velho, agora tem que ir, né? E claramente dá para ver isso na sua história, velho. Você é um grande líder. Estamos vivendo uma época de homens fracos, né? Tem até aquela frase que fala: tempos difíceis formam homens fortes, tempos fortes formam... Homens fortes formam tempos fáceis e tempos fáceis formam homens fracos. E a gente tá agora, acho que nessa última parte da roda aí. Sim. Cara, e tem um cenário sobre isso aí que eu tenho vivido bastante no Mind Juice. Eu costumo dizer que eu faço uma liderança consultiva. Cara, a maioria das atitudes que eu tomo e direcionamentos que eu ofereço, o que eu dou em relação ao Mind Juice, eu escuto a maioria das pessoas. Até os mais novos, assim. Eu sempre digo, olha, quem vai dar a palavra final sou eu. E muitas vezes, a pessoa que tem um patamar ali inicial dá opiniões fortes, assim, sabe? Muitas vezes acertadas, outras vezes na minha leitura, inadequadas. Mas, cara, eu escuto. E quando é o caso, eu mudo de ideia com muita tranquilidade. Então, eu tenho aplicado essa ideia da liderança consultiva, assim eu denominei. E um segundo aspecto, cara, eu acho que nós vivemos também um momento de, não só de liderança e de coragem, mas um momento daqueles que são exemplo, buscar a construção de outros líderes. Então, um momento de visualizar talentos, investir tempo na construção daquelas pessoas, que efetivamente é a construção de exércitos e de exércitos na empresa, na advocacia, de construir sistemas colaborativos fortes. É isso que torna uma empresa grande. O que é empresa? Conceito do Jorge Paulo Lema, muito objetivo. É gente e processo. Se tem gente boa, não tem como sair coisa ruim. Se tem gente boa e processos bem definidos, não tem como sair coisa ruim. É muito objetivo, né, cara? Gente boa constrói produto bom. Gente boa faz boas entregas. Não tem como reunir, fazer um colégio de gente boa e lá no final o resultado sai uma porcaria. É impossível. E então, cara, eu tenho dedicado muito do meu tempo a encontrar talentos e a lapidar talentos também. Porque muitas vezes aquela pessoa ela tem muito a oferecer e ela não sabe. Isso não alcançou o nível de consciência dela. Então tem muito esse lance, cara, dos líderes se posicionarem como vendedores de um futuro, como vendedores de novas possibilidades e de formadores de outros líderes. Isso é uma coisa muito importante, cara. Muito importante mesmo. Você fez uma aposta dessa forte com o Matheus, né? E deu certo também, né? Cara, tem um grande fera que trabalha comigo, Matheus Melo. Um cara excepcional que desenvolveu várias habilidades ao longo da nossa caminhada. Cara, o cara começou pequeno ali no Mind Juice, hoje em dia é um cara que eu escuto, sabe? É um cara que desenvolveu habilidades, que tem a opinião dele. Muitas vezes a gente diverge, muitas vezes ele leva a divergência. Eu falo, não, cara, você tem razão. E muitas vezes ele me acompanha. Não, André, você tem razão. Isso é uma coisa legal, cara. Ele tava lá no interior do Rio Grande do Norte. E hoje em dia tem, cara, dezenas de possibilidades. Isso é uma coisa muito legal. Uma coisa que eu queria dizer aqui também, que eu acho que é legal. Cara, o que fizeram por nós, eu nunca nem falei com o Matheus, nem pra ninguém, é a primeira vez que eu tô falando. Nós temos que buscar fazer para outras pessoas. Cara, eu queria uma água. Que é o seguinte. Lá atrás, o Weber me deu aquela oportunidade de comer num lugar que eu me impressionei, de ir para um lugar que eu não tinha ido. E daí eu fiz um evento em Curitiba. Daí eu mandei as passagens pro Matheus, ele foi para Curitiba. Isso foi uma situação muito marcante, cara. Ele foi para Curitiba,
ficamos ali junto, tal, fizemos um evento. E daí eu levei ele pra comer num lugar chamado Batel Grill. E daí, cara, foi um negócio muito marcante, assim, pra mim. Fico até emocionado. E na hora eu chorei, assim, na mesa, velho. De visualizar que, cara, aquilo que eu fiz pelo cara, que aquilo que fizeram por mim, eu tava repetindo. Então foi um negócio muito marcante, assim, na época. Eu estou até emocionado aqui agora. No dia eu chorei mesmo, na mesa. Tive que sair da mesa porque falei, cara, lá atrás, o cara me levou num restaurante. Pá, eu nunca tinha experimentado aquilo ali. Sentei, comi o que eu quis e vi essa realidade. E o cara saiu de uma cidade de 4 mil habitantes, tava em Curitiba, que é uma puta cidade maravilhosa. Ali, ninguém da cidade dele... Cara, o cara virou assunto na cidade. Tipo, o Matheus tá lá. As fotos dele bombando ali, o Instagram bombando. E eu tava ali, cara, no restaurante com um cara e eu podia pagar pra ele. Falei, cara, isso aqui me realizou. Ali, velho, eu vi que valia a pena tudo que eu tava fazendo. E, cara, eu espero que isso vai mudando, né? Os estágios disso vão mudando, pessoas vão abrindo portas diferentes pra você. E no final das contas, cara, hoje em dia, assim, uma coisa que eu peço muito, assim, eu sou cristão, acredito nisso, a Deus, é poder efetivamente ser instrumento pra realização de sonhos. Não só dos meus, mas das pessoas que eu gosto. De repetir aquilo que fizeram por nós. Porque, cara, muita gente chega num patamar legal e, cara, se encastela, muda, sabe? Esquece de onde veio. Tomara que não aconteça isso comigo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que nós temos que incentivar, velho. Lá atrás me deram oportunidades, eu vou repetir. E isso vai muito do empreendedorismo, né, cara? Se eu fosse funcionário público, infelizmente eu não poderia gerar as mesmas oportunidades que eu gero hoje para tantas pessoas. E por isso, cara, quero aproveitar esse momento para parabenizar iniciativas suas de formar empreendedores efetivamente, porque, cara, somos nós que mudamos o Brasil. Ponto. Não tem outra. Nós movimentamos a economia, nós geramos emprego, fomentamos sonhos e nós somos instrumentos para a realização de muitos sonhos, seja através da educação ou através, efetivamente, das nossas empresas, que absorvem pessoas e permitem elas sonhar financeiramente, profissionalmente. Isso é uma coisa muito importante. Então, parabéns por essa iniciativa e parabéns para nós, empreendedores, no Dia do Advogado. Obrigado. Cara, o André Santa Cruz, que é meu sócio aqui na SCS e é host do podcast também, ele não pôde estar aqui presente fisicamente hoje, mas gravou um áudio aqui com uma pergunta para você. Eu queria rodar o áudio daqui para você responder essa pergunta. Manda. Vê se vai rodar certinho aí, o produtor. Fala, Colares. Tudo bom, meu irmão? É muito bom saber que você está aqui no podcast da SCS, viu? Ainda que distante, estou muito feliz e honrado com a sua presença. Colares, sempre que eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, me fazem o seguinte questionamento. Professor, como é que eu começo na advocacia? Como é que eu posso conseguir os primeiros clientes? O pessoal tem essa dificuldade em saber como iniciar. Você, ainda muito jovem, né, salvo engano, ainda como estudante de graduação em Direito, já começou a se preocupar com isso, formando uma grande comunidade de advocacia na sua área de atuação, né, que é a advocacia criminal. O que é que você diria para essas pessoas que não sabem como começar na advocacia? Cara, essa é uma pergunta excepcional. Tem 3 formas de prospectar clientes na advocacia. Os clientes eles vêm de 3 lugares. Então eu vou dizer aqui um caminho para quem tem 0 clientes e um caminho para quem tem mais de 1 cliente. Vou começar para quem tem mais de 1 porque é mais fácil. Se você tem mais de 1 cliente, eu quero te convidar a pensar qual que é o perfil desse cliente, de onde ele veio. Ele veio da igreja? Meu irmão, vai para a igreja, vira coroinha, vira diácono. Se você analisar que é ali o seu canal de prospecção, cara, é ali que você tem que estar mais presente. É muito objetivo. A questão é, seu cliente veio do Instagram, produz mais conteúdo para o Instagram. Primeira, sim, para quem tem mais de 1 cliente, eu diria, coloque mais energia no canal de aquisição que deu certo. Ponto. Para quem tem 0 clientes, cara, tem 3 caminhos.
cliente vem de relacionamento, cliente vem de resultado trazido por outro cliente e cliente vem da internet. Não tem outro caminho, infelizmente ou felizmente. Vamos lá, para trabalhar os três. Primeiro, relacionamento. Eu, André, quando eu estava nessa situação, era uma preocupação minha de todos os lugares. Quer dizer, você corta o cabelo em um lugar há 20 anos. Todo mundo lá sabe que você é advogado. Nunca surgiu nada daquele local. Muda de lugar. Ponto final. Não tem amor, não tem paixão, não tem nada disso. Muda de lugar. Você vai na mesma lanchonete todos os dias, toma aquele café há 5 anos, todo mundo sabe que você é advogado ali, não surge nada. Muda de lanchonete. E, cara, essa é uma coisa que eu faço mesmo. Na academia, na livraria, em todos os lugares que eu frequento, no restaurante. Tem potencial de virar meu cliente? Não tem. Eu mudo de lugar. Claro, preservando as relações, tudo isso. Cara, a partir do momento que você vai avançando assim, você vai perdendo um pouco isso. O lugar que você gosta de ir, você continua indo. Enfim, mas, cara, é um critério que pode ser absorvido e implementado. Busque frequentar lugares que as pessoas podem virar seus clientes. Dentro desses lugares, tem algumas coisas que são importantes. Uma primeira, não tem como ser contratado se as pessoas não souberem o que você faz. Então, em todo lugar que eu vou, de alguma maneira, eu chego no assunto que efetivamente me convém, que é a advocacia criminal. Então, um lugar que eu vou muito aqui em Brasília, eu vou muito no Coco Bambu do Shopping Guatemi. Lá onde eu vou, os garçons sabem que eu sou advogado criminalista. A produtora de evento lá, até vou fazer um evento agora, sabe que eu sou advogado criminalista. Por que lá? Cara, é um restaurante que eu gosto, que eu fui, e de alguma maneira me convidou. É um ambiente que eu analiso como preponderante para mim. Então, cara, para quem tem mais de um cliente, eu diria isso, e para quem não tem nenhum, busque estar em ambientes que efetivamente possam gerar oportunidade de negócio. Não adianta ter a oportunidade se você não está preparado. Sartre vai dizer isso, né? A sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. E daí, você precisa estar, de alguma maneira, com um terreno fértil para receber aquela semente. Então, cara, é uma faca de 2 gumes. Você tem que ter ali a oportunidade que você vai gerar e o preparo para efetivamente receber aquilo. Então, eu diria para essas pessoas, ao mesmo tempo que você vai buscar essas oportunidades, paralelamente se prepare tecnicamente e tenha bons amigos. Como eu disse, se surgir uma demanda de direito societário, não sou eu que vou resolver. E eu não vou falar com o cliente que eu vou resolver. Muitas vezes eu vou ter a confiança dele, mas vou ligar para o André. André, tudo bem? Sei que você está advogando, você é um grande cara. Vou falar para o cliente, olha só, surgiu essa situação, o melhor cara para lidar com ela, o nome dele é André Santa Cruz, e ele que vai conduzir conosco esse cenário. Tudo bem? Tudo bem. Por quê, cara? Às vezes surge a oportunidade, o cara não está preparado e não tem para quem ligar. Imagina só, você me procurou agora, o cliente acabou de surgir para o Ronan aqui. Acabou de surgir. Criminal, dá tempo dele abrir um livro? Não dá. Dá tempo dele comprar uma mentoria? Não vai dar. Dá tempo dele comprar um curso? Não vai dar, mas dá tempo dele me ligar. André, o cliente acabou de me ligar, falou isso. Cara, o que você acha? Meu irmão, você vai falar isso. Ponto. Pede as informações tais, a gente analisa, dá um feedback pro cara. Cara, infelizmente, o curso, nada disso resolve. Então, o relacionamento resolve. Então, pro cara que tem 0 clientes, buscar se inserir em novos locais que podem gerar oportunidade, estar preparado tecnicamente e relacionalmente. Essa tríade aqui não falha. E um terceiro aspecto, que é o digital. Cara, não preciso falar da importância do digital. Eu acho que já virou mais do mesmo falar que é necessário, que é indispensável estar ali. Eu, André, se fosse começar agora a prospectar, eu começaria com uma página, uma landing page ali e anúncios no Google para buscar clientes preparados. Qual que é o grande problema de quem está buscando clientes no Google Ads? Aí a gente vai entrar na venda. Uhum. O cliente que vem daquele segundo aspecto que eu falei, o cliente que vem indicado, você não está vendendo, você está entregando.
Eu escutei uma frase um dia que Sofrendo eu uma achei... compra. Isso, cara. É isso, cara. É entrega. Assim, muitas vezes o cliente chega ali redondo já. Você só Tirando precisa... pedido. É tirando pedido. O cliente que vem indicado, você tá tirando o pedido. Ó, o cliente vem indicado por uma pessoa que eles têm uma relação de confiança. Muitas vezes quem tem a relação de confiança te fala, olha, cara, o potencial financeiro do cliente é esse, a situação é essa, as dores são essas. E daí, cara, fica tudo tranquilo. O cara vem e tira o pedido. Ponto. Agora, quando o cliente vem do Ads, é diferente. Fases ali. Eu tenho 0 clientes, ou já tenho algum, e quero prospectar no Ads. Para mim, primeira fase, estabelecer uma conexão. Primeira fase da venda, na minha visão. Segunda fase da venda. O que é conexão? Cara, estabelecer uma boa conversa, criar um panorama, um cenário inicial ali confortável para que a demanda seja exposta. Além do mais, quem está lidando com uma demanda, cara, tá vivendo uma situação de desconforto. Maravilha. Segundo momento, para mim, para André, investigação externa e interna. Viu o nome da pessoa ali, bate no Google. Viu o nome da pessoa ali, bate no Instagram. Procura, de alguma maneira, mais informações daquela pessoa. É o que eu chamo de investigação externa. Isso me ajuda a conduzir uma boa tratativa, me ajuda a conduzir uma boa conversa. Terceiro ponto, investigação interna. O primeiro momento ali da venda, da conversa, não é pra você sair falando disso, daquilo. Você pode resolver assim, você pode... Não, me conta mais aqui. O que aconteceu? E aqui? E aqui? Vai conversando. Viu algum outro cenário? Ele puxa um assunto. Você precisa de elementos para poder fazer a apresentação do seu trabalho no momento posterior. Então, investigação interna. Na investigação interna, 2 coisas primordiais que eu busco. Entender o que está mais incomodando aquela pessoa e qual que é a maior expectativa dela com aquela demanda. Então, o que está mais incomodando essa pessoa aqui? Qual que é a dor maior dela? Um dia eu tratei com um cliente e eu vi que a preocupação dele maior era com os bens, não era com a liberdade. Não falou em momento nenhum, doutor, tô preso, tal, tô longe da minha família. Só falava da fazenda, do carro, não sei o quê. Esse cara... E aí, às vezes, o cliente apresenta, o advogado apresenta a proposta ali todo, ó, vou te cobrar aqui, ó, 100 mil reais para lidar com a sua liberdade e o mérito tanto. O cliente já falou 1000 vezes que a preocupação dele é com os bens, ele não tá nem aí com a liberdade. Sabe? Então, faltou o quê? Ouvir. Rubem Alves ia dizer, né? Muito se diz sobre oratória. Esqueceram a escutatória. Escutar o cara. Ele vai te dar os elementos que depois você vai dizer pra ele e ele vai achar lindo. Nossa, cara, que advogado inteligente, atencioso. Claro, cara, o cliente tá te dizendo o que ele quer. Por isso a gente tem que perguntar. Investigação interna. Depois, apresentação do seu escopo de trabalho. Sempre atendendo a sua investigação externa e a sua investigação interna. Em termos de dores e expectativas. Muitas vezes, isso aconteceu recente, eu atendo alguns clientes que são influencers. Tem canal no YouTube, TikTok, Instagram. E teve um específico, isso tem um certo tempo, que ele queria lavar a alma, ainda que ele fosse pagar uma indenização posterior. O advogado que me antecedeu, ele falou, olha, não faça isso. E eu até dei um exemplo para ele no dia que eu atendi, que eu disse o seguinte, falei, cara, se eu, André, disser para o Danilo Gentili, não fale isso, isso vai gerar responsabilização. Ele vai fazer e vai mudar de advogado. O que eu tenho que falar, olha só, cara, as consequências disso são essas, tá? Tudo bem, você vai fazer, vai ter essas consequências e nós vamos tomar essas e essas atitudes para fazer essa contingência nesse limite. Não era, não faça isso. O que ele fez? Esse meu cliente, ele fez e mudou de advogado. Alguém que ia defender ele. Cara, o cliente que é alguém que defenda os interesses dele. Cliente forte, que é advogado forte. Escutei essa do Ronan, que ele escutou do Pablo. O cara olha pra você e fala, esse cara me representa. Esse cara vai lutar por mim. Independente da demanda que seja. Ponto final. Então, cara, falando ainda sobre a venda. Conexão, investigação interna, investigação externa. Apresentação do escopo do trabalho. Fechamento. No fechamento, você precisa passar confiança. Tem gente que se acadela
no momento de apresentar os honorários. Quanto que é? 100 mil reais. 100 mil reais. Tá claro? Claro que você não vai fazer isso pro cliente, né? Mas, cara, se você não acha que você merece aquele valor, primeiro é uma questão de reconhecimento próprio. Eu valho 100 mil reais. Ponto. Eu sei disso. Eu sei que meu trabalho vale isso. Se você acha que a assessoria de 2 mil reais é cara, como é que você vai falar com tranquilidade quanto que é? 2 mil por mês. Como é que você vai falar com tranquilidade pro cliente se você não acredita nisso? Então, cara, apresente um escopo de trabalho e um valor que seja... que você acredite. Que faça sentido pra você. Ponto. Apresentou, velho. E a coisa vai caminhar. Cara, eu já passei tanto com isso, tanto com vendedores, quanto com advogados. Impressionante, cara. Como o cara apresenta o valor ali. Ah, quanto que é? É uma timidez. Mas então, é complicado, seu caso é difícil, né? Aí começa. Cara, e até às vezes vendendo um produto mesmo. Quanto que é? Então, cara, o valor... Ó, isso aqui tem um custo... isso aqui tem um custo de 2 mil reais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Numa boa mesmo. Então, cara, pra quem capta na internet, seguindo esses 4 passos ali, buscando adestrar a visão e as competências pra conseguir conduzir a conversa nessa dinâmica, claro, dentro de cada... dá pra fazer aqui pelo menos... uns 15 podcasts aqui, falando cada uma desses aspectos. Mas, seguindo esses 4 passos aqui, não tenho dúvida, contratando uma boa empresa ali para fazer uma página legal, para rodar o tráfego ali adequadamente e conseguindo tratar os clientes nesse pós, não tenho dúvida que vai sair coisa boa. E aí, cara, nesse ponto tem uma última perspectiva que acho muito interessante ser dita. No momento inicial, e muita gente diverge de mim nesse aspecto, vale muito mais 10 clientes de 10 mil do que um cliente de 100 mil. E por quê? São 10 oportunidades de você mostrar seu trabalho. 10 oportunidades falando com o juiz, 10 oportunidades de ir no fórum, 10 famílias conhecendo o seu trabalho, 10 oportunidades de despachar com o promotor. São 10 oportunidades de reverberar as suas competências. Então, por conseguinte, nós temos ali 10 possibilidades no momento posterior de indicação. Acho que esse lance de ir fechando o funil posteriormente é para um momento já mais elevado da caminhada. Quando você já está mais querendo, olha, eu quero ganhar pouco, quero ganhar muito trabalhando pouco. Num primeiro momento, cara, é uma parada de amplitude mesmo, de alcance. Primeiro momento a gente trabalha com alcance. Depois, eventualmente, você vai trabalhar com qualidade. Frase da Luísa Trajano. Progresso, depois ordem. Essa que é a ideia, pelo menos para mim, em termos de captação de cliente no momento inicial da caminhada. Se eu concordo. Sensacional. Deixa eu trazer uma do Pablo para complementar essa questão de honorários também. Essa eu aprendi com ele e ele aprendeu aí nos quase 20 anos de advocacia. Ele fala o seguinte: não dê desconto nos seus honorários, em hipótese alguma. E aí, né, perguntei para ele, mas por quê? Ele fala: quando você dá desconto nos seus honorários, mesmo que o cara feche, você já está começando a relação com a desconfiança. Porque na cabeça do cliente ele só pensa o seguinte: se ele estava disposto a fazer por 10, por que ele me pediu 20? Ele estava querendo me tirar 10 a mais. Então, a sua relação advogado-cliente já nasce falida. Então, para complementar aí, o Pablo vai vir no podcast esse mês ainda, mas eu trouxe esse ensinamento dele para complementar essa questão. Cara, não vou te falar que eu nunca fiz isso, já fiz, já errei nesse aspecto em algumas oportunidades, mas tem uma coisa que eu já fiz e deu certo também, que é a advocacia criminal permite fazer isso, que é o seguinte, vamos lá, sei lá, cobrei 100 mil reais do cliente, falou, cara, sem condição nenhuma, e aí você notou que você errou na precificação, você levou em consideração um panorama errado, e daí, cara, normalmente, o que eu já fiz para, de alguma maneira, acomodar as pretensões ali? Estiquei um pouco o chiclete, porque é uma causa que fazia sentido, e fiz uma flexibilização. Mas aí tem uma regra da venda. Toda flexibilização vem com uma contrapartida. Então, eu concordo com o Pablo, discordando num aspecto de, cara, vou perder o cliente porque eu sou inflexível. Muitas vezes o meu cenário não permite essa postura. Mas toda flexibilização vem com uma contrapartida. Velho, olha só, isso não tá fazendo sentido para você. Eu posso até fazer uma flexibilização, mas eu preciso disso, disso, disso e disso. Podemos nos acordar assim? Porque daí, cara,
a negociação não fica, a relação não fica fragilizada, porque você estabeleceu uma contrapartida para flexibilizar aqueles honorários. Portanto, tem uma justificativa adequada. Se for uma justificativa frágil, daí, mais uma vez, o cliente vai perceber e a relação pode, de alguma maneira, fragilizar ali. Mas eu concordo com o que ele disse, mas discordo. Muitas vezes, o que eu já fiz? Vocês concordam, ele complementa isso também. Ele fala, você não pode dar o desconto, mas você tem que criar possibilidades que se adequem ali pro seu cliente. Isso. Então é isso. Estamos concordando 100%. Um caso que aconteceu comigo, cara, foi muito legal. A gente cobrou um valor, viu que eu tinha errado. Daí, o que a gente fez? A gente colocou o valor ali que seria adequado pro cliente, que era muito distante, pra gente não perder, e o resto ficou no êxito. Então, olha só, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero te atender, a situação é verdadeira, a situação faz sentido pra nós por tais e tais motivos, eu acredito muito no êxito dessa demanda, então eu vou fazer o seguinte, valores simbólicos, 100 mil, então 50 mil vai ficar como prolabore, 50 mil vai ficar no êxito, mas em relação ao valor, cara, eu infelizmente não posso mexer. Daí você deu uma consertadona, não perdeu o cliente, ele viu uma justificativa, o porquê de você abraçar aquela causa, e a coisa caminhou bem. É uma possibilidade. Sim, sensacional. Manda uma aí pra ele. Já tá terminando? Eu já perguntei muitas. Tem limite de prazo hoje? Quantos minutos? 5. Tá, vai, faz Cara, lá. pra finalizar, Já é isso. qual a frase que você quer ser lembrado? Quando o André Colares não estiver mais aqui. Cara, eu fiz essa pergunta pra um monte de gente e não me preparei pra ela. Cara, eu sei. Tem uma frase que foi colocada na lápide do Mário Quintana. E é a que eu queria que fosse colocada na minha também. E a frase é muito objetiva. Eu não estou aqui. A filosofia vai dizer que nós somos mortais. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E, cara, eu quero eternizar na minha construção, na minha obra, nas minhas atitudes, nas pessoas que eu formei, no legado que eu pretendo deixar. Então, se eu puder, de alguma maneira, ser lembrado por alguma frase, seria essa. Eu não estou aqui. No caso da lápide, né? Que eu não tô lá dentro, eu tô aqui fora. Cara, no final das contas, eu quero ser lembrado. Essa que é a ideia. Sensacional, sensacional. Muito bom. Eu acho que essa frase final da vida de qualquer pessoa, a gente consegue conhecer quem de fato é a pessoa. Sem dúvidas, cara. Cara, isso é uma realidade, né? Eu gosto muito de etimologia e acho que para finalizar a nossa conversa aqui, acho que isso é uma pauta legal. A palavra propósito vem do latim propositum, que significa aquilo que está adiante. E aquilo que está adiante para a pessoa diz muito sobre ela. É só o dinheiro? É só a fama? Sim. Sabe? O que está adiante para você? Qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é o propósito da sua advocacia? Qual é o propósito da sua existência? Muita gente hoje em dia tem banalizado essa ideia de propósito, especialmente relativizando em razão do financeiro, mas, cara, quem tem um propósito mesmo e é orientado por isso sabe que faz a diferença. E faz mesmo. Especialmente nos dias difíceis. Porque eles existem. E quando a dificuldade vem, o propósito te mantém de pé. Por isso o propósito é fundamental, cara. A gente conversou sobre essa questão de propósito no papo com o Eric também. E aí ele falou uma coisa que eu concordo muito. Muitas vezes a gente romantiza demais também essa questão do propósito antes. Sem dúvida. E só se descobre o propósito quando já se está caminhando, né? Sem dúvida. Se você está começando agora, você não adianta querer colocar um propósito acima de tudo. Primeiro você tem que começar, tem que estar em movimento. O propósito vem. Aconteceu comigo também. Eu não tinha propósito. Qual que era o meu propósito no início? Ganhar dinheiro. Eu descobri meu propósito depois de 2 anos já com a empresa rodando. Então, eu acredito que talvez isso tenha acontecido com você também. 100%, cara. É o que eu disse lá atrás. Primeira coisa, compromisso social. Segundo, tomar uma atitude imediatamente após do seu desconforto. Durante a caminhada, eu fui encontrando o meu propósito, que, na verdade, quando você vai fazer uma leitura geral, você consegue conectar com o seu desconforto inicial, que te fez sair da inércia. No meu caso, houve conexão. Sabe, eu olhei pra trás e falei, cara, o meu desconforto reflete hoje o meu propósito. Mas naquele momento eu não tinha maturidade ainda pra entender
que era essa a minha orientação de vida. Então, isso é uma coisa muito verdadeira. E, cara, sobre isso, olhando pra minha história e de muitos que podem eventualmente nos assistir, cara, isso é muito verdadeiro. Quando tudo que eu quis ser técnico do judiciário, eu quis de verdade. E durante a caminhada eu descobri que não era aquilo. Quando eu quis ser delegado, eu quis de verdade. Quando eu quis ser juiz, eu quis de verdade. Mas não é aquele quis mais ou menos, não. É de ir lá, pagar cursinho, se dedicar. Quando eu quis ser... Tudo que eu quis fazer na vida, eu quis de verdade. Quer dizer, eu fui lá e dei o primeiro passo. E durante a caminhada, eu entendi que não era aquilo. Então, só há uma possibilidade de descobrir o seu verdadeiro caminho, que é caminhando, cara. Então, dá o primeiro passo. Coloca energia naquilo como se fosse aquilo mesmo, sem sombra de dúvidas. Na época, se me perguntasse o que você quer ser, eu dizia, quero ser delegado de polícia, eu quero ser juiz de direito. Até fiz um processo de coaching na época e eu dizia pro cara, o que você quer ser? Eu quero ser juiz de direito. Não tem outra possibilidade, é juiz de direito. Ponto. E daí, cara, durante a caminhada eu vi que não era. Então, concordo 100%, cara. O propósito só se descobre depois de uma longa caminhada, não uma pequena, não. Tem que estar marchando, cara. Isso é uma realidade. E, cara, uma coisa que reflete o que eu tô dizendo. Como em relação às outras perspectivas, era só o financeiro, eu não fiquei lá. Na hora que a dificuldade maior veio, falei, cara, será que é isso aqui mesmo? Eu botei muita energia, mas naquele momento ali, do vamos ver, e daí? Ou surgiu uma coisa a mais? Sabe? Vi um patamar a mais. Hoje em dia, não, cara. Já vi outras coisas que são, em tese, muito melhores do que eu faço, assim, na perspectiva financeira, por exemplo, e não saí da minha área. A gente tem muito isso, né? E é em comum. Se a gente, em tese, furasse a bolha do direito, a gente teria perspectiva de ganhos financeiros muito maiores. Meu Deus, cara. Muito maiores. Não tem nem comparação, né, velho? Não tem nem comparação. Daí você vê, eu tenho alguns amigos, nós temos, né? Alguns amigos que furaram a bolha e foram. E, cara, meu Deus, arrebentaram. Cara, sinceramente, às vezes eu não vou mentir, às vezes eu olho os resultados e falo, cara... Balança. Falo, nossa, cara, legal, muito legal. Mas pra mim não faz sentido, sabe? Porque tem um propósito ali que me orienta. Quero ver os advogados engajados numa luta, eu quero ver minha classe digna, respeitada, sabe? Eu quero ver os advogados bem conectados. Cara, essa semana aconteceu uma coisa que foi simbólica pra mim. Última coisa que eu vou dizer aqui, já que nosso tempo tá estourando. Você viu que morreu aquele lutador, o Ló, né? Eu não acompanho muito luta e tal, uma arte que eu gosto, mas não acompanho. Cara, eu tava voltando de Floripa às 13h57 da manhã, eu vi uma mensagem na Embaixada Sudeste do Mind Justice. Fala, pessoal, tudo bem? Um familiar meu acabou de levar um tiro na cabeça e eu tô sem condições nenhuma de acompanhar aqui na delegacia essa demanda. Alguém pode me ajudar? Cara, eu tava por obra divina, eu tava ali acordado, imediatamente eu marquei algumas pessoas ali. Fala, minha irmã, tudo bem? Olha só, nós chamamos de irmãos e irmãs. Fulano e ciclano pode ser que estejam acordados. Dos 4, 5 que eu marquei, 2 estavam acordados. Os caras foram pra delegacia, cara. Quando chegou lá, era um caso de super repercussão. Um tenente da polícia tinha executado um multicampeão mundial de jiu-jitsu. E daí, cara, essa causa tá na mão de um jovem advogado, que é do Mind Justice. Ele conseguiu uma força ali de outros escritórios mais experientes. E uma colega nossa, que é do Mind Justice, também estava ali desamparada, foi assistida. A situação foi bem conduzida, ela se confortou emocionalmente, a situação foi tecnicamente conduzida como teria que ser. E dali, cara, aquele dia, eu até mandei mensagem para todo o nosso time e falei, cara, olha a importância do que a gente faz, velho. Num momento desse de dificuldade, cara, de tristeza, de desespero, ela podia ligar pro colega da faculdade, podia ligar lá para associações, ela podia mandar no grupo do AB, mas ela não mandou em lugar nenhum, cara, ela mandou pra gente. E por quê? Porque ela sabia, cara, porque nós honramos o que nós pregamos. Aqui ninguém fica sozinho. Vocês têm com quem contar. Aqui tem retaguarda. E ali, cara, as coisas tomam um sentido maior. Você fala, cara, o que eu faço é realmente de verdade. E as pessoas visualizam isso. Senão não mandava mensagem 3h57 da manhã, num sábado, uma advogada experiente de 30 e tantos anos de idade. Então, cara, o propósito, sem dúvida, nos mantém no trilho. Finaliza aí, manda um recado pro Bartolomeu, que ele falou que a gente não tava finalizando direito os podcasts. Vou deixar você finalizar hoje.
Responsabilidade, Natanzão. Obrigado, viu, pela sua presença, cara. Foi muito bom conversar com você. De fato, eu tirei grandes ensinamentos. Com certeza o pessoal também vai ter tirado vários. Espero E você sim. que está assistindo, nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é SCS Marketing Jurídico. Caso você queira curtir, comentar, compartilhar, compartilha essa conversa maravilhosa. Faz com que seus amigos conheçam esse cara incrível. E caso precise de qualquer coisa, pode nos chamar ali no Instagram. E se Tá? for criminalista, E se for criminalista, Cara, no Mind Just. se for criminalista, não faz parte. fala olhando pra aquela lá, ó. Meu irmão, minha irmã, veja só. Se você é criminalista, entende que duas ferramentas são fundamentais para você alcançar uma performance diferenciada, que são relacionamento e técnica. E não faz parte do Mind Just, cara, você tá perdendo tempo da sua vida. Pronto. É isso aí. Exatamente. Obrigado, gente, por ter assistido. Até mais.